assim, Isaías 40, se alguém quiser acompanhar, no versículo 31, você vê que tudo é questão de visão. Eu estava assistindo um documentário e na hora me veio isso à mente, e é a realidade. Diz assim: que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que isso significa e por que Deus comparou o ser humano que busca a Ele com uma águia? Por que Deus comparou o que espera nele? E que fique bem claro, esperar em Deus, ou ela leva ao pé da letra. Diz que esperar em Deus é ficar sentado de braço cruzado. Bom, falou para eu esperar, então vou esperar. Não. Esperar em Deus é eu continuar agindo a minha fé, na certeza que vai acontecer o que eu determinei. Eu estou esperando a minha vitória, mas não estou parado não, estou agindo a minha fé. Amém? Ele compara o que espera em Deus com uma águia. Aí eu estava assistindo um documentário sobre a águia. Você vê por que Deus compara com uma águia. E muito tempo eu li essa passagem, nunca tinha parado para pensar nisso. E nesse documentário destacava 12 características da águia. Eu não vou comentar as 12, eu vou comentar 7, que são as básicas e principais, trazendo para a tua vida profissional e para a tua empresa, você que é empresário. O documentário foi descrevendo uma série de fatores. E o primeiro fator e a primeira característica da águia: tem uma visão frontal. Enxerga quase 7 vezes o que o homem enxerga. Tem uma visão precisa. Quando ela enxerga o alvo, a probabilidade de errar o alvo é de 3%. E como que pode? Então a primeira característica de uma águia, e vamos colocar a primeira característica de um líder, é ter o quê? Visão, analisar a situação, enxergar de longe quando vem um problema para poder solucionar enquanto tem tempo. Não adianta esperar chegar perto, depois que a casa cai vai querer solucionar, não adianta. Enxergar de longe, sim ou não? Quando vem uma oportunidade, enxergar de longe quando é uma armadilha, enxergar de longe quando é aquela oportunidade, a presa que ela vai pegar sem erro. Diga, tá ligado? Primeira característica da águia. Então a pessoa que espera em Deus é comparada à águia, por quê? Porque tem visão. O cristão sem visão é uma folha seca que o vento vai levando. Um bate para cá, ela vai para lá. Se o vento bate para o norte, ela vai para o norte. O vento bate para o sul, ela vai para o sul. O governo bate para 350, ela fica nos 350. O governo daqui a pouco bate para 400, ela fica no 400. Diga, tá amarrado em nome de Jesus. Primeira característica da águia: tem uma visão frontal, uma visão precisa. A margem de erro, 3%. Segunda característica: a águia é o único animal que constrói a sua casa, o seu ninho, num lugar muito alto, na rocha. Não constrói em árvore, não constrói em mato, não constrói em lugar nenhum. Na rocha, porque é um lugar o quê? Sólido, firme. E num lugar bem alto, onde predador nenhum vai chegar perto dos seus filhotes. Olha só. Constrói num lugar alto, na rocha, longe dos predadores. Ok? Já vou explicar. Terceira característica: como que ela constrói um ninho? Ela pega espinhos, coloca no fundo do ninho todo, enche de espinho. Depois que ela enche de espinhos, ela pega penas do seu próprio peito e vai forrando em cima dos espinhos até ficar bem fofinho. E ali ela tem os seus filhotinhos. Choca os seus ovos. Fica direitinho. O que isso quer dizer? Colocando pro lado empresarial, e já que quem espera em Deus é comparado com a águia, então vamos ver mais uma característica. O que é eu construir a minha casa num lugar sólido, ou construir a minha empresa num lugar sólido, ou a minha vida profissional num lugar sólido, ou até a minha vida familiar num lugar sólido? É eu colocar nas mãos de quem? De Deus, longe do predador. Porque se eu tiver na mão de Deus, ninguém vai chegar perto. Amém, gente? Aí ela pega, constrói o ninho, coloca os espinhos e as penas. Por que ela faz isso? Vê como Deus é maravilhoso e por que ele diz isso. Do reino animal, os bípedes, as aves, o pássaro que mais demora a sair do ninho é a águia. Porque a mãe cria ele mal acostumado. Ele já é preguiçoso por natureza. E ainda a mãe deixa mal acostumado. Vamos colocar esse ninho como a tua empresa ou como a tua casa. E você como líder, o responsável, o dono do ninho. Então o que acontece? Qualquer pássaro, não deixa ninguém dormir do teu lado não. Qualquer pássaro, com 2, 3 semanas já está o quê? Voando. A águia está com 2 meses, 3 meses, desajeitada, tudo torto em cima do ninho, mas não sai. Porque a mãe ainda continua trazendo minhoca e colocando aonde? Na boca. Alimentando na boca. Então só tem um jeito do bicho sair do ninho.
ela começa a tirar pena por pena que estava ali naquele ninho. Antes de colocar a pena, o que tinha embaixo mesmo? Então quando o bicho começa a sentir o quê? A dor na pele, ele é obrigado a fazer o quê? Se virar, meu amigo. Se vai se esborrachar ou não, o problema é dele. Ele tem que sair do ninho, tem que ser independente. Você vê como Deus compara o líder com uma águia. Então assim é a empresa da pessoa. Você vê, ela monta uma empresa, ela recruta funcionários, ela é a líder da empresa, sim ou não? Então a princípio é exatamente isso. Ela coloca as penas fofinhas, ela ensina tudo direitinho, ela dá a colher de chá, mas depois, meu amigo, o camarada já aprendeu, tem que fazer o quê? Agora caminha com as tuas pernas, meu amigo. O problema é teu. Você já é profissional, já te ensinei o que tinha que ensinar. Agora é você. Se você não sair do ninho e caminhar com as próprias pernas, então você não serve para ficar por aqui. É ou não é? É assim, poxa. E é aí que muito empresário perde. Quer ser paizão dentro da empresa. Só leva calote dos outros porque é paizão, mãezona. Existe um relacionamento de patrão para funcionário? Claro. Mas, meu amigo, cada macaco no seu galho. Ou cada águia no seu ninho, não sei. É ou não é? Pera lá, meu. Existe uma distância. Todo patrão que age pelo sentimento, ele acaba falindo. O funcionário ainda sai e coloca ele na justiça. Sem condição, ele tem que pagar. Se dá mal. É ou não é? É verdade. E você que é profissional e trabalha no setor, é a mesma coisa. Você vem, ensina um, ensina outro, tudo que você sabe. Daqui a pouco ele mesmo te passa a perna. É ou não é uma realidade? Então você vê como a natureza é perfeita. Como que Deus compara a águia com uma pessoa. Tem um defeito. Para voar tem que ser pela dor. E tem muita gente que também para voar tem que ser pela dor. Infelizmente, só os espinhos para fazer ela acordar para a vida. Só os espinhos para ensinar ela que ela não tem que depender de ninguém. Só os espinhos para mostrar para ela que ela tem que depender só de quem? Só de Deus e ponto final. Só os espinhos para a pessoa voar do ninho, sair da aba dos outros. Tem gente que é carregada pelos outros, poxa. E só o espinho para ela acordar para a vida. Infelizmente. Mais uma característica da águia. É o único animal no reino animal que enfrenta a tempestade. Quando se arma uma tormenta no céu, qualquer animal, cachorro vai para a casinha. O gato, já falei do gato e do cachorro, não falei? Nem precisa falar, né? É verdade, até o ser humano entra em casa, fecha a cortina, cheio de superstição. A águia é o único animal que ela pega toda a força dela e voa. Atravessa a nuvem escura, a nuvem espessa, e por cima da nuvem o sol está brilhando da mesma forma como sempre brilhou. Amém? Porque é o único animal que aguenta pressão atmosférica, mas nenhum outro aguenta. Então é o único que enfrenta a adversidade, porque aguenta pressão. A pessoa que não aguenta pressão nunca vai ser ninguém na vida. Pessoa sentimental que fica chorando pelos cantos, leva uma dura, fica toda magoadinha, não aguenta pressão, infelizmente tem que voar abaixo, tem que servir aos outros. Quando a pessoa aguenta a pressão, quando a pessoa ela encara a tempestade de frente e não fica reclamando, meu amigo, lá em cima ela vai ver o sol da justiça, que é o próprio Deus. Dê uma foto de salva de palmas para Jesus. É aí que começa. O sol da justiça. Amém? Mas aí, se levanta um problema, a pessoa fica desanimada. Se levanta uma dificuldade, fica desanimada. O pastor fala um pouquinho mais duro, fica toda sentimental. Pera lá, meu amigo. Nós estamos num mundo onde só vive forte. Os fracos estão sendo pisados. Se eu não aguento pressão, já era. Líder que não aguenta pressão, não adianta, você vai ter pressão do governo a vida inteira, você vai ter pressão de impostos a vida inteira, você vai ter pressão de confins a vida inteira, e tem que vencer tudo isso e vai vencer e ponto final. Você vai ter pressão da concorrência e tem que vencer e pronto. Tem que atravessar a tempestade, e quando vier a crise, levantar a cabeça, poxa. Aí sim você vai arrebentar. Amém, gente? Os que esperam no Senhor renovam as forças, sobem com asas como águia. Sobem com asas como águia. Aguenta a pressão como a águia. Tem visão como a águia. Constrói o ninho como a águia. É independente como a águia. Amém, gente? Essa parte da águia. As duas últimas e principais. A águia geralmente quando ela atinge 40 anos de idade, vê como vive. Então as unhas dela já estão todas entrevadas. Ela não consegue agarrar mais nada. O bico já está torto, não consegue mais dilacerar nada. Então o que ela faz? Sozinha. Ela entra num processo chamado processo de renovação. Ela arranca todas as penas dela, uma por uma, sozinha. Arranca todas as unhas dela com o bico. E depois que ela arrancou as penas e as unhas, ela bate com o bico dela na rocha até o bico cair.
ela assim fica mais ou menos uns 30 dias sem se alimentar, sem depender de ninguém, gemendo sozinha. Mas depois nascem penas novas, unhas fortes e um bico reto. E ela vive mais 30 anos depois disso. Olha que bacana. Então tem momento, meu amigo, que é você sozinho mesmo, no seu deserto. Você não tem ninguém para contar. Você bate com o bico na parede e não tem ninguém para te dar socorro. Que as tuas garras já não tem mais força para segurar as rédeas da situação. É ou não é? Que as penas já estão pesadas no teu corpo. Mas é aí que começa a tua renovação, esperando em Deus. Amém, gente? É isso. Ser líder é isso. Ser cabeça é isso. Se a pessoa não aguenta isso, ela não pode ser líder. Ela tem que ser liderada. E a última característica principal, até para morrer, a águia dá uma lição de vida. Ela pega a última força dela, sobe na montanha mais alta e fica em cima de uma pedra sozinha. E morre sozinha. Ninguém sabe quando ela morreu ou aonde ela morreu. Sozinha. O que isso quer dizer? Que, meu amigo, tem coisas da minha vida que eu tenho que guardar para quem? Para mim e para Deus, e acabou. Tem pessoa que, pelo fato de dar com a língua nos dentes, já perdeu muito na vida. Ela vai e conta o plano dela para um fulano. O fulano é invejoso, vai lá e corre na frente dela. Acabou o plano dela. Ela conta o projeto dela para alguém, vai outro, corre na frente, já era. Morre sozinho o teu plano, meu amigo. Sobe numa rocha que é Jesus, fica lá caladinho. Quando acontecer, você conta para quem quiser. Mas antes de acontecer, faça um zíper direitinho. Amém? Você entende por que Deus diz que quem espera em Deus é como águia? Por causa disso. Líder é águia. Enxerga longe, aguenta pressão, tempestade. Sabe construir um ninho. Amém? Quando tem que colocar umas peninhas fofas, coloca. Quando tem que colocar espinho, coloca. Quando tem que ser duro, é duro. Quando tem que saber apaziguar, ele apazigua. Amém, gente? Então eu acho que esse é o princípio fundamental para a pessoa prosperar bem e não chegar até uma altura e despencar de volta.